Existe um livro muito antigo que fala sobre a trajetória de Adão e Eva durante e depois da expulsão do paraíso, trazendo uma perspectiva muito mais abrangente do que nos é mostrado no livro de Gênesis. Esse tal livro foi encontrado perdido em terras africanas e preservado por séculos em uma língua que poucos ainda conseguem compreender. E quando estudiosos europeus finalmente abriram ele lá no século XIX, o que eles encontraram deixou muita gente desconfortável. Como, por exemplo, o terror de Adão ao ver o sol nascer pela primeira vez. O momento em que Eva implora para morrer no lugar de Adão e as vezes que Adão senta cara a cara com o próprio Satanás. Hoje a gente vai abrir esse livro sem corte e sem censura. E no final eu vou dar minha opinião do que realmente eu penso sobre tudo isso. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é teólogo, não é pastor, não é acadêmico, não é nada. É apenas um entusiasta que gosta de ler e saber das coisas. E quando eu me deparo com algo interessante, intrigante, eu não consigo ficar quieto. E compartilhar informações é justamente o que vamos fazer aqui hoje juntos. Se você chegou de paraquedas aqui no canal, olhou a capa, o título, gostou do assunto, esse é o tipo de assunto que nós vamos tratar aqui no canal. Então se você gosta, já curte, segue, se inscreve e vamos mergulhar juntos nessa história. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender o que é o livro de Adão e Eva, precisamos primeiro entender o que é um livro apócrifo. A palavra apócrifo vem do grego e significa literalmente oculto ou escondido. São textos antigos que circulam entre comunidades judaicas e cristãs, que tratam de temas bíblicos, mas que não foram incluídos no cânone oficial das escrituras, ou seja, na Bíblia que a grande maioria das igrejas usa hoje. Isso não significa que esses livros são necessariamente falsos ou inventados. Significa que, em algum momento da história, líderes religiosos e concílios decidiram que eles não atendiam aos critérios necessários para ser considerados a palavra de Deus. O livro de Adão e Eva, que também é chamado em alguns manuscritos de Conflito de Adão e Eva com Satanás, é um desses escritos apócrifos. Segundo especialistas, ele surgiu a partir de tradições judaicas antigas que depois foram elaboradas por autores cristãos. As versões mais antigas provavelmente datam dos primeiros séculos da nossa era, talvez até antes de Cristo em alguns dos seus núcleos narrativos. Mas o mundo ocidental só foi conhecer esse texto, na verdade, no século XIX. Foi o orientalista alemão August Dillmann que em 1853 traduziu os manuscritos de uma língua litúrgica da Etiópia para o alemão. Pouco depois, em 1882, o reverendo inglês Malan o trouxe para o inglês, abrindo as portas para um público muito maior. Mas espera aí, por que a Etiópia? O que esse livro estava fazendo preservados em terras africanas em uma língua que poucos conhecem? A resposta é fascinante. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das mais antigas do mundo, e ela preservou ao longo dos séculos textos cristãos que o Ocidente simplesmente perdeu ou descartou. Foi lá, em mosteiros e arquivos milenares, que cópias desse relato sobreviveram intactas. Embora o livro provavelmente tenha se originado ainda mais ao norte, estudiosos sugerem que um autor desconhecido, talvez egípcio, o teria compilado em árabe com base em fontes mais antigas, mas foi a Etiópia que o guardou como um tesouro. Hoje, manuscritos desse livro descansam em bibliotecas ao redor do mundo, fora do cânone, fora das missas, mas ao alcance de qualquer pessoa que queira abri-lo. Logo que abrimos esse livro, as primeiras cenas nos jogam para dentro de um trauma que Gênesis apenas menciona de passagem, que é a expulsão do Éden. A Bíblia é muito breve nesse momento. O que ela nos diz é que Deus expulsou o casal, colocou querubins na entrada da passagem do Jardim do Éden e pronto, próximo capítulo. Mas e os dias que se seguiram? O que Adão e Eva sentiu quando as portas do paraíso fecharam atrás deles? O livro de Adão e Eva responde a essas perguntas, e com uma riqueza de detalhes que honestamente chega a doer. Imagina você sair de um lugar que você nunca sentiu fome, nunca sentiu frio, nunca sentiu dor, um jardim que a própria glória de Deus iluminava tudo, onde o ar era puro e o tempo não existia como conhecemos hoje, e de repente a porta se fecha
e você está do lado de fora. É exatamente assim que o livro descreve os primeiros momentos de Adão e Eva após a expulsão. Pela primeira vez, eles sentem o peso do ar sobre a pele, a temperatura, o medo, uma vulnerabilidade absoluta que nunca haviam experimentado. O relato conta que quando eles puseram os pés para fora do Éden, o mundo ao redor pareceu uma ameaça constante. Cada som era desconhecido, cada sombra era aterrorizante. E então chegou a noite. Pense bem, Adão e Eva podem nunca ter conhecido a escuridão completa. No Éden, assim como descreve o Apocalipse sobre o céu, a glória de Deus era a própria luz. Não havia necessidade de sol ou lâmpada. Então, quando a noite caiu pela primeira vez sobre o casal exilado, foi como se o mundo tivesse morrido. E aí vem um detalhe que parece absurdo à primeira vista, mas que faz um sentido perturbador quando você pensa bem. Quando o sol começou a nascer na manhã seguinte, quando aquela luz alaranjada e avermelhada foi crescendo no horizonte, Adão ficou apavorado. Ele acreditou que era um fogo punitivo, que Deus havia enviado chamas para queimá-los vivos na terra estranha em que foram jogados. Eva também entrou em pânico, os dois choraram, os dois tremeram. E aqui está algo que me impressionou profundamente nessa narrativa. Apesar do terror, apesar da dor e do desamparo absoluto, o livro diz que Deus não os abandonou completamente. Ele enviou sua palavra para consolá-los, para dizer que aquela luz no horizonte não era punição, era um novo dia que eles seguiriam vivos. Então Deus lhe indicou um abrigo, uma caverna isolada na montanha que Adão chamou de a Caverna dos Tesouros. Aquele lugar frio, escuro e de pedra bruta se tornou o primeiro lar da humanidade fora do paraíso. É impossível não notar aqui um paralelo com o que conhecemos das escrituras canônicas. Assim como no Gênesis, Deus providencia vestes de peles para cobrir a vergonha do casal. Neste livro, ele providencia um abrigo, um lugar seguro no meio do deserto emocional em que eles se encontravam. A misericórdia de Deus permanece intacta, mas a dor também. Uma das cenas que mais me impactou nesse livro, e olha que tem muitas descrições impactantes, foi o choro de Eva. Porque não foi um choro qualquer, foi um choro de total desespero. Aquele tipo de choro que a gente reconhece em uma pessoa quando ela sabe que fez algo irreparável, que destruiu algo muito precioso e não tem como voltar atrás. E Eva chora exatamente desse jeito. E o que ela diz é algo tão humano, tão cru, que dói de ler, mesmo 10, 20, 30 mil anos depois. Os dias foram se passando na Caverna dos Tesouros, e Adão e Eva não paravam de se lamentar. O livro descreve um estado de luto profundo e contínuo que tomou conta dos dois. Mas Eva, em especial, é descrita num estado de culpa que vai além do suportável. É uma passagem devastadora. Ela se joga ao chão e clama a Deus em lágrimas. Ela assume toda a responsabilidade pela queda. Não apenas pela sua própria, mas a de Adão também. Eva fala exatamente desse jeito. Eu fiz isso. Eu trouxe isso sobre nós. Pune a mim, mas poupa a ele. É uma cena de entrega total, uma confissão pública diante do céu, onde uma mulher quebrada pede que todo o peso caia sobre ela para aliviar o sofrimento do marido. Adão também ora, também chora, também se arrepende com fervor. Mas há algo na narrativa de Eva que é particularmente emocionante, talvez porque ela carrega não apenas a dor do exílio, mas carrega também o adicional de acreditar que foi ela quem iniciou a cadeia de erros. E sabe o que é mais impressionante? É que mesmo nesse estado deplorável, o livro mostra os dois reconstruindo aos poucos uma conexão com Deus. Eles constroem o primeiro altar fora do Éden. Eles oferecem sacrifícios, eles adoram em meio à dor. Gênesis capítulo 4 menciona que os filhos de Adão, Caim e Abel, faziam oferendas ao Senhor, mas nunca fala sobre os pais. O livro de Adão e Eva preenche esse silêncio, sugerindo que foi Adão quem começou essa tradição de sacrificar para honrar a Deus. Que mesmo quebrado, mesmo exilado, ele ainda buscava o rosto daquele que havia expulsado do jardim. E há algo muito bonito nisso, por mais sombria que seja a narrativa ao redor.
Até aqui, tudo que vimos no livro de Adão e Eva poderia se encaixar, claro, com uma certa licença poética, no que conhecemos da Bíblia. A dor, o arrependimento, a fé, o exílio, tudo isso são temas que Gênesis sustenta com uma certa naturalidade. Mas a partir daqui o texto começa a andar por um caminho diferente. Começa a aparecer elementos que a Bíblia simplesmente não tem. E a primeira e talvez a mais impactante delas envolve um personagem que vocês conhecem muito bem e que nesse livro resolve aparecer pessoalmente. No Gênesis canônico, o inimigo aparece uma única vez de forma explícita, como uma serpente que tenta Eva no jardim. Depois disso, ele desaparece da narrativa do livro do começo da Bíblia. Não há mais encontros, não há mais diálogos. Já no livro de Adão e Eva, Satanás está em toda parte. Ele persegue o casal em toda sua trajetória fora do jardim do Éden. Ele aparece disfarçado, assume formas enganosas e em alguns momentos chega a se apresentar diretamente a Adão, cara a cara, para falar com ele. O que Satanás diz nesses momentos gelaria o sangue de qualquer um. Em um diálogo descrito no livro, após tentativas fracassadas de enganar Adão, novamente Satanás deixa cair a máscara. Ele fica zombando de Adão e provocando uma ruína com a crueldade calculada. Em uma das zombarias dele, ele diz exatamente assim: "Você realmente achou que eu ia te devolver a glória que você perdeu?" Esse é o tipo de fala que o livro atribui ao inimigo. Mas Adão não fica quieto não, ele enfrenta Satanás. Ele responde com indignação e dor a traição de que foi vítima. E é nesses confrontos que o inimigo finalmente admite sua motivação. Ele não quer nada além da destruição completa de Adão. Não é inveja, não é orgulho, é ódio puro e calculado. Isso me lembra, e talvez não seja coincidência, o livro de Jó, onde Satanás aparece dialogando com Deus sobre o sofrimento de um homem justo. Ou até mesmo as tentações de Jesus no deserto, onde o inimigo enfrenta o Filho de Deus diretamente, sem disfarces. Parece que há, na tradição judaica cristã, um padrão onde os grandes personagens da fé são, em algum momento, confrontados diretamente pela escuridão. E neste livro, Adão é esse personagem. Um homem comum, o mais comum de todos, literalmente o primeiro sendo testado além dos limites. A segunda grande diferença é a violência sobrenatural. O texto não se limita a descrições de tentações psicológicas. Em um capítulo perturbador, Satanás chega a incendiar o ambiente ao redor de Adão e Eva, tentando queimá-los vivos. É um ataque físico, brutal e aterrorizante. E é nesse momento que Deus intervém, mostrando a Adão como controlar o fogo e sair ileso. A terceira diferença está na dimensão profética da narrativa. Em conversas com Deus, Adão e Eva recebem visões e revelações sobre o futuro. Uma delas é até sobre o dilúvio, aquele mesmo que Noé enfrentaria gerações depois. O dilúvio é anunciado a Adão como uma punição futura sobre a humanidade. E isso coloca o primeiro homem não apenas como personagem, mas como testemunha profética de eventos que ainda viriam. E a quarta diferença, e talvez a mais esperançosa de todas, está no final do livro. Quando Adão está prestes a morrer, consumido pelo peso dos anos e do exílio, ele recebe uma revelação, uma promessa. É dito a ele que ele e seus descendentes fiéis um dia irão ressuscitar, que a glória que foi perdida no Éden seria restaurada, e que o exílio não é a última palavra. E uma pausa aqui para o segundo, porque eu preciso falar que as partes que tem o diálogo entre Satanás e Adão foram as que mais me deixaram desconfortáveis nesse livro. Não porque é assustador no sentido cinematográfico da coisa, mas porque é psicologicamente pesado. Na minha concepção, é como assistir alguém sendo torturado emocionalmente por um ser que sabe exatamente onde apertar e tem acesso a você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem trégua nenhuma. O que o livro de Adão e Eva apresenta nesses diálogos é algo que poderíamos chamar de guerra psicológica sobrenatural. Satanás não aparece apenas uma vez, ele retorna repetidamente com uma força que não cansa,
que não desiste e que não tem nenhum outro objetivo senão a destruição daqueles dois seres humanos que Deus criou à sua própria imagem. E cada vez que ele aparece, ele traz uma abordagem diferente. Em algumas passagens, ele chega disfarçado de mensageiro, fingindo trazer conforto. E isso especialmente é muito perverso, porque Adão e Eva estavam num estado de desespero tão profundo que eles se agarravam a qualquer forma de alívio, e o inimigo sabia exatamente disso. Em outras passagens, ele usa a dor da perda como uma arma. Ele lembra Adão do que foi perdido do Éden, da glória que havia, da intimidade com Deus, e depois fica apertando o dedo na ferida, dizendo que Adão perdeu tudo isso e que nunca vai recuperar. Há uma crueldade específica nisso que vai além de uma tentação comum. É uma tortura emocional. É alguém que conhece o seu ponto mais frágil, no caso de Adão, a memória do paraíso, e usa isso como um instrumento de destruição. Mas o livro mostra também que Adão não cede. Ele sofre, ele chora, às vezes ele vacila, mas ele não se entrega. E cada vez que Satanás ataca, Deus intervém de alguma forma, por palavras, por sinais ou por proteção direta. Isso cria uma estrutura narrativa que ao mesmo tempo é terrível e ao mesmo tempo é consoladora. O horror existe, o inimigo é real e persiste, mas a proteção divina também é real e jamais completamente é ausente. Há um paralelo claro com o livro de Jó, e qualquer leitor da Bíblia vai reconhecer isso. No caso de Jó, Satanás obtém essa permissão divina para testar um homem justo até os limites do suportável. E assim como Adão, Jó também não cede completamente. Também sofre além do imaginável. Também questiona, mas também resiste. É como se o livro de Adão e Eva fosse Jó das origens. O mesmo padrão, a mesma batalha cósmica. Só que aqui não é um homem qualquer. É o primeiro de todos os homens, carregando sobre seus ombros o peso de toda a humanidade que ainda estava por vir. Uma das partes que mais me surpreendeu nesse livro é perceber que ele não é somente um relato dramático do passado. Há momentos também que Deus fala com Adão sobre o futuro. E o que é revelado para Adão não é nada tranquilo não. Trata de destruição, de catástrofes e de algo que Adão nem imaginaria que estava por vir à humanidade. Em suas conversas com Deus, Adão recebe visões proféticas, e uma das mais impactantes é a revelação do dilúvio, como eu já disse aqui. O livro de Adão e Eva coloca Adão como o primeiro a saber que um dia as águas cobrirão a terra, varrendo quase toda a vida humana que ele e Eva estavam prestes a gerar. Pensa no peso disso. O primeiro homem recebe a revelação de que seus próprios descendentes se tornarão tão corrompidos que o Criador precisará recomeçar do zero. É uma profecia de destruição e ela vem diretamente de Deus, dada ao próprio Pai da humanidade. Isso serve a um propósito narrativo muito específico no livro. Mostra que Deus, desde o início, vê o futuro inteiro, que a queda no jardim não o surpreendeu, que o dilúvio não foi uma reação impulsiva, que toda a história da humanidade, do Éden ao dilúvio, do dilúvio a Cristo, de Cristo à ressurreição final, já estava no horizonte da eternidade, desde o primeiro dia fora do paraíso. E aí que chegamos à revelação final do livro, aquela que Adão recebe no leito de morte, quando o primeiro homem está no fim dos seus dias, exaurido pelo peso dos séculos de exílio e batalha. Deus não abandona Adão no silêncio, ao contrário, ele promete que Adão e seus descendentes fiéis um dia ressuscitarão. Que a glória perdida um dia será restaurada. Que a história não termina numa caverna de pedra à beira da morte. É uma promessa de redenção, de que o exílio, por mais longo e doloroso que seja, não é a última página. Para quem enxerga esse livro com olhos cristãos, é impossível não ouvir nessa promessa um eco da ressurreição de Cristo. E o que foi perdido no jardim será recuperado no fim dos tempos. E agora vem a pergunta que muita gente deve estar se fazendo aí. Por que esse livro não está na Bíblia? E por que, por exemplo, o livro de Enoque, que também é um apócrifo, tem um status tão diferente desse? Inclusive, o livro de Enoque faz parte do cânone oficial da Bíblia etíope e é até mencionado pelo apóstolo Judas em suas cartas. E a resposta para essas perguntas não foi um resultado aleatório.
ela diz muito sobre como o cânone foi formado. Para entender por que o livro de Adão e Eva ficou fora da Bíblia, enquanto o livro de Enoque ganhou reconhecimento em certas tradições, precisamos entender dois critérios fundamentais que as comunidades cristãs antigas usavam para julgar um texto, que é a antiguidade e o respaldo apostólico. O livro de Enoque já circulava nos tempos bíblicos. Há evidências claras de que ele influenciou profundamente a teologia judaica no Segundo Templo, aquele período entre o Velho e o Novo Testamento, em que muitas ideias sobre anjos, demônios, julgamento final e ressurreição foram sendo articuladas com mais clareza. O livro de Enoque fala de anjos caídos, dos seus filhos gigantes, de julgamentos cósmicos, e tudo isso encontrou eco nos textos do Novo Testamento. E mais importante, Judas, em sua carta, cita explicitamente o livro de Enoque. Esse detalhe deu ao livro um peso enorme, porque pense comigo, se um apóstolo o considerou digno de citação, quem somos nós para descartá-los completamente? O livro de Adão e Eva, por outro lado, parece ter chegado um pouco tarde demais. Estudiosos estimam que a compilação que chegou até nós, pelo menos nas formas mais elaboradas do texto, provavelmente data em algum momento entre o século IV e VI depois de Cristo. Isso é muito depois de os primeiros concílios terem começado a discutir e definir o cânone das Escrituras. Em outras palavras, quando o livro de Adão e Eva começou a circular de forma mais ampla, a discussão sobre quais textos sagrados já estavam praticamente encerradas. O cânone já estava trancado a 7 chaves. E outra coisa importante, não havia nenhuma menção apostólica, nenhuma citação no Novo Testamento, nenhuma tradição sólida que o respaldasse como a palavra de Deus. E há também uma questão de conteúdo. O livro de Adão e Eva, embora compatível em muitos pontos com a teologia bíblica, contém elementos que se afastam bastante das escrituras canônicas, especialmente nas cenas mais dramáticas de confronto entre Satanás e nas revelações proféticas também. Essas liberdades narrativas, entre aspas, tornam um texto ainda mais difícil de ser aceito por comunidades que valorizam coerências doutrinárias acima de dramaticidade literária. E assim, enquanto o livro de Enoque sobreviveu nas mãos das comunidades cristãs etíopes como textos canônicos e continua sendo debatido até hoje por estudiosos e teólogos, o livro de Adão e Eva ficou nas sombras, preservado, mas esquecido. Fascinante, mas marginalizado. E isso, na minha concepção, não significa que ele é inútil. Muito pelo contrário, ele traz uma narrativa muito interessante. Chegando ao fim dessa jornada pelo livro de Adão e Eva, surge uma pergunta prática. O que fazemos então com esse texto? Como um cristão ou mesmo um curioso não religioso deve ler e processar esse material? A resposta mais honesta é essa: com discernimento. Nenhum teólogo sério da tradição cristã mainstream afirma que esse livro é divinamente inspirado. Ele não é uma escritura sagrada. Ele não substitui Gênesis, nem o Novo Testamento, nem qualquer outro livro canônico da Bíblia. Isso precisa estar claro aqui. Mas isso também não significa que ele não tem valor. Livros apócrifos como esse funcionam como janelas. Eles nos mostram como comunidades cristãs e judaicas antigas pensavam e como elas imaginavam os grandes personagens da fé, como elas processavam as perguntas que a Bíblia deixa em aberto. O livro de Adão e Eva nos diz muito sobre o que os primeiros crentes sentiam quando liam os primeiros capítulos do Gênesis. Toda aquela dor, aquela culpa e aquele peso de escolhas irreversíveis. Bom, meus caros amigos, chegamos ao fim, à conclusão desse vídeo. E como eu falei lá atrás, eu vou dar minha opinião honesta do que eu acho sobre isso. Não como a opinião de um teólogo ou um acadêmico, mas de uma pessoa comum que leu esse livro. Eu acho esse livro fascinante, genuinamente fascinante, porque ele nos traz uma narrativa que Gênesis conta em pouquíssimos capítulos. Esse livro ele nos obriga a imaginar a questão do peso emocional, o Éden, a queda, o exílio, Eva chorando e pedindo para morrer no lugar de Adão, os diálogos entre Adão e Satanás, o terror do primeiro amanhecer fora do Jardim do Éden. Essas cenas elas
me deixaram pensando muito sobre o que aconteceu lá naquela época. E eu acho que ele tem um valor real, mesmo que não seja canônico. Ao meu ver, o livro não traz nada que possa abalar a fé cristã ou expor a Bíblia como frágil. Então meu conselho é, leia o livro como curiosidade. Ele tem uma narrativa legal, preenche algumas lacunas que só faz a gente imaginar, ele preenche. Então assim, se ele não tem nada que vai atingir o cânone bíblico de Gênesis, não tem por que você não ler e ficar com medo e até pensar que isso é heresia. E se você ficou até o final e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho, curte, compartilha. E o mais importante, deixa a sua opinião aí nos comentários. O que foi que você achou do livro de Adão e Eva? De tudo que você ouviu aqui, tem algo que atinge o que nós já sabemos até hoje? O que você achou dos momentos em que Satanás se apresenta para Adão? Eu quero ver a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui!